O texto de hoje eu quero deixar como uma primeira frase de chave interpretativa, onde eu deixei algumas frases no meio do processo, eu vou deixar outras hoje também. Então, a primeira frase que eu quero trazer para vocês como norte dessa aula é que o texto de Samuel, 1 Samuel capítulo 28, se você já tiver sua Bíblia em mãos, abra ela, vai falar sobre a noite de Saul e o silêncio de Deus. É um texto longo, mas eu quero ler com vocês e leio ela pela Bíblia de Jerusalém. É a Bíblia que eu estou usando hoje. Ontem usei a Bíblia do Peregrino e hoje uso a Bíblia de Jerusalém. Quero ler com vocês. Se tiver uma Bíblia em casa, acompanhe ou no seu aplicativo. Vamos lá. E eu vou começar a leitura e depois explico porquê em 1 Samuel capítulo 28, verso 3. Tá bom? E depois eu vou fazer uma outra leitura, mas essa primeira que a gente precisa para entender qual texto a gente vai interpretar. Acompanhe comigo 1 Samuel capítulo 28, a partir do verso 3. Diz assim: Samuel tinha morrido. Já vem com a bomba. Samuel tinha morrido e todo Israel tinha lamentado e sepultaram em Ramá, sua cidade. Saul havia expulsado da terra os necromantes e os adivinhos. Texto base para você entender o início da controvérsia. Saul tinha expulsado e mandado matar todos os necromantes, todos os feiticeiros, todos aqueles que invocavam os mortos. Necromante é aquele que pergunta a quem morreu. Necrópsia, necrotério, quer dizer morto. Ok? Então todos os necromantes foram expulsos. Entretanto, os filisteus se reuniram e vieram acampar em Sunã. Saul reuniu todo Israel e acamparam em Gelboé. Quando Saul viu o exército dos filisteus acampados, encheu-se de medo e seu coração se perturbou. Saul consultou Yahvé, mas Yahvé não lhe respondeu, nem por sonho, nem pela sorte e nem pelos profetas. Em alguns textos, em vez de sorte, vai ter Urim e Tumim, que são as duas moedinhas que eles lançavam sorte esperando a resposta de Deus. Deus não respondeu a Saul. Isso é muito forte para a gente entender o que vai culminar esse texto. Saul então disse aos seus servos: buscai-me uma mulher que pratique adivinhação, para que eu lhe fale e consulte. E os servos lhe responderam: há uma mulher que pratica adivinhação em Endor. Então Saul disfarçou-se, vestiu outra roupa, e de noite, atenção, disfarçou e de noite. Isso é muito importante para o texto. São chaves que a gente tem como chave de entendimento exegético para compreender a extensão desse texto e onde ele vai parar. Tá de noite, Saul está disfarçado, sem identidade, não dá para perceber que é Saul. Tá bom? Se disfarçou, acompanhado de dois homens, foi ter com a mulher e lhe disse: peço-te que pratiques para mim a adivinhação, evocando para mim quem eu te disser. A mulher, porém, lhe respondeu: tu bem sabes o que Saul, ou seja, ela não sabe que é Saul. Tu bem sabes que Saul, expulsando do país os necromantes e os adivinhos, por que me armas uma cilada para que eu seja morta? Então Saul jurou-lhe por Yahvé, dizendo: pela vida de Yahvé, nenhum mal te acontecerá por causa disso. Disse a mulher: a quem chamarei para ti? Ele respondeu: chama Samuel. Então a mulher viu Samuel. Ela viu Samuel, o texto está dizendo isso. Isso é confuso. E soltando um grito medonho, disse a Saul: por que me enganaste? Tu és Saul. Disse-lhe o rei: não temas, não tenha medo. Mas o que vês? A mulher respondeu a Saul: eu vejo um Elohim. E aí, aqui minha Bíblia vai traduzir um Deus com letra minúscula, em outras Bíblias vai estar dizendo: eu vejo um ser. O que ela viu? Ela viu alguém, que ela, no original, vai chamar de um Elohim. Você sabe que a palavra Elohim é uma das palavras usadas para Deus, um Altíssimo. Mas não apenas. Se você estava na aula de ontem, você sabe que também serve para um governante, serve também para alguém com áurea divina, serve também para um ser angelical, serve também para um magistrado, serve para divindades. Ela viu um ser sobrenatural e disse: vejo um Elohim. Na minha Bíblia eu vejo um Deus, Deus com letra minúscula, que sobe da terra. Saul indagou: qual é a sua aparência? A mulher respondeu: veja que Saul não está vendo. Saul não vê, quem vê é a mulher. Então, na sua tradução está um espírito, né, Javan? É uma tradução possível. Quem vê é a mulher. Ela descreve o cenário e Saul vai fazendo perguntas. A mulher diz: é um velho que está subindo. Ele veste um manto.
Então Saul viu que era Samuel e, inclinando-se com o rosto, prostrou-se. Na verdade, Saul não viu, Saul constatou que era Samuel pela descrição da pitonisa. Vamos lá. Samuel disse a Saul, ou seja, o texto está dizendo, é Samuel que está falando. Samuel disse a Saul: por que me perturbas? Por que perturbas o meu descanso evocando-me? Saul respondeu: é que eu estou em grande angústia. Os filisteus guerreiam contra mim. Deus se afastou de mim. Não me responde mais, nem pelos profetas, nem por sonhos. Então vim te chamar para que me digas o que tenho de fazer. Respondeu Samuel: por que me consultas, se Yahvé se afastou de ti e se tornou teu adversário? Yahvé fez por outro como te havia dito por meu intermédio. Tirou das tuas mãos a realeza e entregou a Davi. Veja que Samuel só está falando verdade. Samuel não está mentindo. Ou o ser, ou o mochila de criança, o capiroto, seja lá quem for. Senhor Satã e Dragon Ball Z, não dá para entender até então. Mas o texto vai chamar ele de Samuel e dizer, é Samuel que está falando. Ele fala verdades. Deus tirou de você o trono e entregou a Davi. Então, por que não obedeceste a Yahvé e não executaste o ardor da sua ira contra Amaleque? Um parêntese. Deus havia orientado Saul a matar todos os profetas de Amaleque e a matar toda a população de Amaleque, na verdade, exterminar Amaleque. Mas Saul não apenas deixa o melhor do gado, como preserva o rei Agag, e não o mata. E Deus o rejeita porque ele não cumpriu uma ordem. Se a gente for analisar, parece uma coisa boba, mas essa, por exemplo, é a razão de existência do livro de Esther. O livro de Esther é uma trama de um homem movido por vaidade, movido por vingança, melhor dizendo, que quer exterminar o povo judeu. Esse homem se chama Amã, e a gente sabe quase nada desse homem, Amã. A única informação que é sobre ele é que Amã é um agagita. Ele é da descendência de Agag, o rei a quem Saul preservou. Que vai gerar o cara que lá na frente quer de novo exterminar o povo de Deus, exterminar os judeus. E essa é a trama do livro de Esther. Então, Deus é inteligente naquilo que ele nos ordena, ainda que pareça estranho. Deus mandou exterminar o povo de Amaleque. Saul preserva o melhor do povo. Preserva o rei, preserva o gado. Então vamos lá. Estamos ainda no verso 18. Foi por isso que Yahvé te tratou hoje assim. Por isso que ele cortou relações com você. Como consequência, Yahvé entregará juntamente contigo o teu povo Israel na mão dos filisteus. Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. Comigo no mundo dos mortos, do Sheol, no lugar de abandono, no lugar de esquecimento, no lugar onde jaziam mortos, bons e maus, segundo a crença de Israel naquele momento. Saul só agindo na força do seu braço, mesmo Deus dando as coordenadas. É impressionante, porque para Saul, Deus só faltava desenhar. Deus dava um desenho, eu quero isso, e Saul conseguia desobedecer. Impressionante. Nem Davi teve ordens tão precisas de como reinar. Saul teve. E o cara conseguia, no auge da sua burrice, ser desobediente. É impressionante como Saul abusa da vontade de errar. Então, e o exército de Israel também. Yahvé o entregará na mão dos filisteus. Verso 20. Imediatamente Saul caiu estendido no chão, terrificado pelas palavras de Samuel e também enfraquecido por não ter sido alimentado todo dia. Ele estava em jejum e toda a noite. A mulher aproximou-se de Saul e, vendo-o tão perturbado, disse-lhe: a tua serva te obedeceu, arriscando minha vida. Obedeci às ordens que me deste. Agora eu te suplico, ouve também as palavras da tua serva. Deixa-me servir-te um pedaço de pão e come, assim terás forças para voltar. Ele, porém, recusou. Não comerei, disse. Mas os servos instaram com ele, bem como a mulher, e ele cedeu. Levantou-se do chão, assentou-se no leito. A mulher tinha uma novilha cevada. Rapidamente a abateu, tomou farinha. Olha, essa cena é muito importante no entendimento. A mulher está servindo um jantar para Saul. Vamos lá. Tomou farinha, amassou-a e cozinhou pães sem fermento. Serviu a Saul e aos que estavam com ele. Eles comeram e depois se levantaram e partiram naquela mesma noite. Gente, ontem eu falei
que o método e a forma como eu ensino a ler qualquer texto bíblico é baseado em 5 perguntas que fazemos ao texto. Se você estava na aula de ontem, você viu, e vai estar no nosso material também essas 5 perguntas. Essas 5 perguntas buscando no texto as respostas para as nossas inquietações. Saber interpretar a Bíblia é saber fazer as perguntas corretas para o texto, crendo que se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia vai ter coragem de responder. Então vamos para as nossas 5 perguntas, recapitulando. Primeira pergunta, qual texto lerei? Qual texto examinarei? Segunda pergunta, o que? O que esse texto fala? O que esse texto falou na época e o que esse texto significou para o escritor original e para os seus primeiros ouvintes? Terceira pergunta, por quê? Por que esse texto diz o que esse texto diz? Por que o autor escreveu o que ele escreveu? Por que ele escolheu essas palavras? Que valor ele queria preservar? Qual é o valor moral, o valor ético, o valor eterno e perene que esse texto nos traz? A quarta pergunta, para quem? Para quem esse texto continua falando? Cremos que a Bíblia é um livro vivo, um livro que não está caduco, que não carece de atualização e até hoje fala aos nossos dias, fala ao nosso coração e contempla as necessidades contemporâneas da igreja e de todos aqueles que se interessam pelos seus escritos. Para quem esse texto fala ainda nos dias de hoje? E a última pergunta é como? Como comunicar essa verdade? Como verter em discurso todo o processo de aprendizado, de conhecimento e de absorção das informações fornecidas pelo texto que eu estou examinando? Qual, o que, por quê, para quem e como? São as 5 perguntas que responderemos nessa nossa caminhada, que eu chamo de método iluminar. É a tentativa de te tirar das trevas e trazer iluminação e clareza para o seu entendimento acerca de qualquer texto da Bíblia. É assim que eu examino. E vamos lá para o primeiro passo. O primeiro passo é um passo que eu chamo de passo de afeição com o texto. É a nossa exegese consciente. A exegese quer dizer entrar, conduzir. É quando eu coloco para fora os meus sentimentos, aquilo que está guardado dentro de mim, as minhas impressões, os meus preconceitos e os conceitos prévios, aquilo que eu já acho acerca do texto. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um palpite. Se era Samuel ou se não era Samuel. E aí, quem você acha que era? Quem eu sei que não era é Neymar, porque Neymar ele gosta de cair e aquele ser estava subindo. Quem eu sei que não era um jogador do Vitória. O jogador do Vitória gosta de cair e aquele estava subindo. Mas quem era? Vamos lá. É preciso analisar com método. Então, nesse primeiro passo, nós colocamos para fora as nossas impressões, os nossos medos, e eu pergunto inicialmente... o papo tá tão bom que nossos irmãozinhos esquecem de dar o like. Silvia, você é maravilhosa, você sempre auxiliando nos likes, perfeito. Gente, quem tá aí no YouTube puder dar um like, o YouTube começa a entender que esse vídeo ele é mais relevante e vai ofertar ele para outras pessoas, para que mais gente assista também e tenha acesso a esse mesmo conteúdo. Então, se você puder dar um like, se você puder compartilhar com outras pessoas, sua família, mandar para alguém, cara, assista essa live aí, também uma hora muito oportuna para isso. E eu vou te agradecer, porque é muito legal ter cada vez mais pessoas interagindo aqui conosco, fazendo perguntas, e eu poder estar dando essa interação e respondendo ali. Era um espírito familiar que falou com Saul. Ih, rapaz, familiar como? Será que era o tetravô de Saul? Vamos entender isso aqui agora. Não sou egoísta, perfeito mesmo. Bênção, bênção. Repartir o pão. A pergunta que subjaz aqui na primeira leitura: por que esse texto nos intriga tanto? O episódio da feiticeira de Endor, ele desperta um fascínio em cada um de nós. Em primeiro lugar, por quê? Porque parece contradizer a própria Bíblia. A própria Torá diz que não se pode consultar os mortos. Não podemos falar os mortos. O quando poderia ser uma pergunta? Tá, mas é porque eu coloco o quando no o que. Tá? O que, a pergunta o que é o que o autor falou naquele tempo que ele falou. Então já vem um quando aí subjacente. Eu coloco essas 5 perguntas porque elas norteiam, e cada pergunta é um método, tá? É tudo aquilo, eu não invento método, eu compilei, essa compilação é uma coisa de minha autoria, eu chamo de iluminar, mas eu não inventei hermenêutica, eu não inventei exegese, eu não inventei exegese, e cada passo, cada pergunta dessa que eu faço é uma etapa desse método, e cada isso tem um nome técnico que a gente usa na faculdade, mas eu quero dizer que interpretação bíblica não é só para quem fez faculdade, não é só para as pessoas
que estão na academia teológica, tá bom? Então, em primeiro lugar, esse texto contradiz a Torá porque ela proibia a necromancia. A lei de Deus proibia a necromancia. Eu vou citar esse texto daqui a pouquinho. Em segundo lugar, levanta uma pergunta intrigante. Por que Deus permitiria Samuel aparecer ali, velho? Que aval foi esse que Deus deu, permitindo Samuel participar de um negócio dentro de um ritual de feitiçaria que ele mesmo proibiu? Em terceiro lugar, esse texto costuma ser lido como um manual para explicar fenômenos paranormais, espirituais, algo que seguramente o nosso querido amado Padre Quevedo, se você é da geração noventista, vai lembrar dele, diria: isso não existe. Padre Quevedo aparecia no Fantástico, desmistificando todos os mitos e confrontando o Henrique Cristo. Se você é Cristo, dobre esse dedo. Quem não lembra disso? Então, esse texto costuma ser usado como um manual de fenômeno paranormal. Ah, Samuel apareceu. Alguns amigos, inclusive, da doutrina espírita, utilizam esse texto para falar sobre a possibilidade de contato com pessoas que já passaram. Então, eu acredito que era Samuel, embora pastores respeitados dizem ser espíritos malignos. Vamos lá, vamos entender. Padre Quevedo. Verdade, tinha essa piada mesmo com ele. Então, o primeiro passo, o qual a exegese consciente, a afeição com o texto, nos obriga a admitir, em primeiro lugar, a nossa curiosidade sobre o sobrenatural. O nosso desconforto com o silêncio de Deus. Gente, quando você lê, padre na sua escola dos jesuítas, que massa, Padre Quevedo. Gente, Padre Quevedo era um gênio. O cara falava mais de 10 idiomas. Ele era impressionante na cultura dele. Impressionante ele era. A nossa curiosidade pelo sobrenatural, o nosso desconforto com o silêncio de Deus, que assim, dói quando você vê, e Deus não falava mais com Saul. Deus não respondeu a Saul de nenhuma das formas possíveis. Isso deixa desconfortável qualquer pessoa que lê. A nossa tendência de fazer do texto respostas para perguntas que ele não está tentando responder. E eu quero dizer para você que a principal inquietação que vem no nosso coração quando a gente lê aqui era Samuel ou não era Samuel? Quem era essa pessoa? Mas eu vou lhe dizer de forma muito sincera, essa é a última preocupação do escritor. Ele não está nem um pouco interessado em responder isso para você. Isso para ele é quase que irrelevante no texto. E eu quero dizer para você que definir se era Samuel ou se não era Samuel é absolutamente secundário nesse texto. Embora talvez seja essa a sua maior inquietação e motivo de você estar aqui na live. E eu vou responder. Não responder por urintomia como num par ou ímpar, não desce nem ímpar nem par. Perfeito. É um silêncio divino tão medonho que é difícil conceber. Por quê? Daria necessariamente sim ou não. E o cara jogar a moeda cair no meio, assim, era um absurdo. Era mais ou menos isso que o texto está querendo dizer. Porque sempre tinha uma resposta para eles. Eles lançavam sorte e acreditavam que Deus estaria guiando eles através da sorte. Mas era como ele jogasse a moeda para cair cara ou coroa e a moeda caísse em pé. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Então Deus não respondia a Saul por meio de Urim e Tumim. Era um negócio incrível, era algo estrambólico, medonho, como disse Josias aí na nossa live. Perfeito. Então, o texto não quer ensinar como consultar os mortos. Ele quer explicar como um rei e seu reinado chegam ao fim. É isso. O texto está trazendo essa ênfase. A ênfase aqui não é a invocação de espíritos. A ênfase aqui não é descobrir se era fantasma, se era um Dragon Ball Z, se era um Cavaleiro do Zodíaco, se era um espírito, se era Samuel, se era um profeta, ou se era o tetravô de Saul que voltou para puxar o pé dele. A ênfase aqui é mostrar a derrocada de um homem de Deus, de um homem escolhido por Deus. Como a decadência acontece. É isso o foco do texto. Saber se é Samuel ou se não é Samuel é secundário, tá? O sentido principal não é esse. Vamos caminhar. Então avançamos para o segundo passo, é o passo mais robusto, mais importante da nossa leitura, que é descobrir o que o texto diz. E o que o texto diz é uma pergunta bastante relevante.
Mas não apenas dizer o que o texto diz, mas o que o texto diz no seu tempo. Ontem eu citei o exemplo, por exemplo, que exegese, que é o passo que a gente dá agora, a descoberta do texto, é fazer o que Marty McFly faz em De Volta para o Futuro, pegar o DeLorean e voltar no tempo para entender o que os ouvidos da época discerniam quando liam aquilo e quando absorviam aquilo que está sendo escrito. O que o autor, o que o escritor poderia estar pensando na hora que escreveu? Esse é o nosso exercício, essa é a nossa tarefa no segundo passo de interpretação bíblica, a exegese, descobrir o que o texto dá, o que o texto diz. E esse é o núcleo dessa aula, é onde a gente gasta mais tempo na descoberta, porque depois que eu descubro o que o texto falou no seu tempo, eu tenho um método que é muito mais desenrolado para a gente descobrir o que ele fala nos dias de hoje e por que a Bíblia continua sendo um livro relevante para a minha e para a sua vida. Por que a Bíblia me ensina a cuidar melhor da minha esposa e do meu filho? Por que a Bíblia me ensina a agir melhor nos meus negócios, ainda nos dias de hoje, mesmo tendo sido escrita há mais de 2000 anos atrás? Então, quando a desobediência é persistente, o silêncio não é ausência, é juízo. Camila, você foi cirúrgica. Seu patrão ficaria orgulhoso de você se ouvisse você dizendo uma frase dessa. Perfeito. É o resumo disso aí. Vamos lá. Silêncio foi juízo. Perfeito, 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 Camila. Antes da gente começar na exegese, eu quero fazer um travessão aqui com você. Um exercício para a gente entender uma coisinha, qual é a característica desse texto. Comece lendo comigo no verso 1 do capítulo 28. Eu disse no início dessa aula que a gente ia fazer uma outra leitura também para entender por que esse texto está situado nesse momento aqui e da forma como ele está disposto no capítulo 28. Volte comigo no início do capítulo 28, de Bíblia aberta. Aqui, de novo, eu estou com a Bíblia de Jerusalém. No verso 21. Verso 21 fala de outro assunto. Repare, começa o verso 28, verso 1. Capítulo 28, verso 1. Capítulo 28, verso 1. Tá bom? É aí que a gente vai começar. Olha só, ele começa dizendo, ora, nesse tempo ele está falando de um evento novo, está começando uma nova história. Nesse tempo, os filisteus reuniram seus exércitos para atacar Israel. E Aquis era um rei filisteu, tá? Um governante filisteu. Aquis disse a Davi, nesse momento Davi tinha feito aliança com os filisteus, inimigo do povo de Deus, inimigo de Israel, estava lutando teoricamente ao lado deles, mas ele trai também os filisteus. Mas até então Aquis considerava Davi um amigo, um aliado. Então está o rei filisteu, e lembre quem eram os filisteus. Por exemplo, Golias era um filisteu. Davi lutou contra Golias a maior batalha de sua vida e agora está aliado com os filisteus porque ele está fugindo de Saul. Então, Aquis disse a Davi, saibas que irás com o meu exército, tu e teus homens, para lutar contra Israel. Olha a sinuca de bico onde Davi está. Davi respondeu a Aquis, então agora verás o que é capaz de fazer o teu servo. Aqui está testando a fidelidade de Davi, se Davi é fiel mesmo ao pacto que ele fez. Então Aquis disse a Davi, eu te nomeio meu perpétuo guarda pessoal. Olha o nível de aliança que Davi está fazendo com o rei filisteu. Ponto. Aqui, vamos pular essa história de Saul? A partir do verso 3 vai ser a história que a gente leu. Saul indo consultar a Pitonisa. Pitonisa é um nome posterior, tá? O nome grego que a Septuaginta vai dar. Até porque Piton é uma sacerdotisa grega que não tem nada a ver com essa cultura. Então não era Pitonisa. Embora o texto, algumas bíblias chamem de Pitonisa, que é uma inserção da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. Vamos chamar de feiticeira. Pula essa história da feiticeira. Vamos direto para o capítulo 29. Ou seja, eu estou pulando do verso 2 do capítulo 28 para o verso 1 do capítulo 29. Você está comigo? Eu li agora. Davi conversando com Aquis e Aquis dizendo, eu te nomeio meu perpétuo guarda pessoal, amanhã a gente vai sair para a batalha. Aí começa o capítulo 29 dizendo, os filisteus concentraram todas as suas tropas em Afeca e Israel acampou junto à fonte que existe em Jezreel. Os chefes dos filisteus desfilavam por centenas e milhares enquanto Davi e seus homens iam à retaguarda de Aquis. Não parece estar continuando? Parece que a narrativa do verso 2 ela continua diretamente em 29:1, não parece? Porque é assim, o original foi assim. Esse texto de Samuel aparecendo para Saul e a feiticeira de Endor,
ele é uma inserção que a gente chama de cláusula disjuntiva, tá? Uma cláusula disjuntiva, porque esse texto ele aparece aqui de modo anacrônico no meio da história de Davi e os filisteus para mostrar um evento que vai acontecer lá na frente. O exercício é esse: ler 1 Samuel 28, 1 e 2, pular do 3 até o 35, até o 25 e já começar em 1 Samuel 29, 1, para você ver que o sentido está preservado. O sentido se mantém, o fluxo narrativo não é interrompido. Isso revela que o texto de Saul com a feiticeira, ele não é cronológico, mas ele é uma interrupção explicativa. Ele é um que a gente chama de um flashback. Ele é um flashback teológico para mostrar quais são as razões de no futuro e nessa batalha que Saul vai enfrentar contra os filisteus, Saul morrer. Ele está querendo dizer, no futuro, essa batalha aqui que a gente está vendo, Saul vai morrer por causa disso. É isso que está acontecendo. Então, encare esse texto de Saul com a feiticeira como uma nota explicativa que o autor está trazendo para dar sentido a alguma coisa que só vai acontecer lá no capítulo 31, a morte de Saul. Então, é como se o narrador pisasse no freio, aqui no verso 2. Peraí. Vamos voltar aqui. Vamos falar de outra coisa. Coloca uma inserção. Sabe aquelas séries que vai e volta no tempo? Não sei quem gosta, a minha série favorita, This Is Us. This Is Us tem uma hora que os caras estão adolescentes, uma hora que tá criança, outra hora que tá adulto. Tudo no mesmo episódio. E vai e volta de cenas. Uma hora Kevin tá jogando futebol americano, outra hora Kevin tá fazendo um filme, outra hora Kevin tá chorando no berço. É mais ou menos isso que o cara tá fazendo aqui, que o escritor tá fazendo. Ele está colocando uma inserção com uma nota explicativa, fazendo um flashback de algo que não necessariamente aconteceu naquela hora, mas para mostrar qual é a razão pela qual Saul vai morrer naquela batalha, para a qual Aquis está se preparando e chamando Davi para estar com ele. Tá bom? É importante a gente entender isso. Então, ele tem uma ausência de cronologia e o texto não informa, em primeiro lugar, quanto tempo depois Saul morreu, porque ele diz assim... Samuel morreu em vez de morrer o Samuel. Quem lembra do negócio de ontem? Boa! A aula de ontem eu falei sobre isso, eu não vou repetir muito, sobre Adão conheceu Eva e não conheceu Adão e Eva. Isso é uma forma do hebraísmo de escrever, tá? Quando ele quer fazer uma nota explicativa. Ontem a gente falou sobre Gênesis 4:1, falando de uma nota explicativa que vai dar origem lá a Gênesis 6. Mais ou menos isso está acontecendo aqui. Ele diz, Samuel morreu, ao invés de morreu Samuel, que é a forma usual do hebraico. Então, o texto não informa quanto tempo depois Saul morreu. Samuel vai dizer assim, amanhã tu e teus filhos morrerão, mas esse amanhã é um tempo absolutamente incerto, que aponta para um futuro não imediato, não exato. Não diz se a consulta ocorreu dias antes ou na mesma noite. Não diz se Saul acreditou plenamente naquela profecia. O texto informa muito pouca coisa, porque ele é apenas uma nota explicativa do que vai acontecer no futuro. Tá bom? Excelente esse estudo, meu professor da teologia. Boa, Lucy. Tamo junto, viu? E assim, essa ausência de informação não é uma falha do texto. Ela é intencional. O foco não é quando, mas por que Saul morreu. Ele quer dar o porquê e não o quando e nem o como. A ideia aqui, ele está legitimando um evento futuro, fazendo essa nota explicativa desse modo que eu estou falando para você. Então, o contexto histórico, para você entender, em primeiro lugar, o que era a necromancia no Antigo Oriente. Em primeiro lugar, no Antigo Oriente, no mundo do Antigo Oriente Próximo, a necromancia, a consulta aos mortos, era uma prática comum, muito comum entre diversos povos, entre diversas nações, e é alguma coisa que Deus proíbe justamente para não serem confundidos com os povos cananeus que faziam necromancia por excelência, como quem joga para o ímpar. Era uma prática muito comum entre os cananeus, os povos de origem cananeia. Então, os israelitas eram proibidos para ficar evidente que eles têm alguém vivo que possam consultar. Deus é Deus de vivos e não Deus de mortos. Então Deus diz, não consultem mortos. Tem alguém vivo que fala com vocês e que zela por vocês. Essa era a ordem. Uma coisa, a Bíblia nunca diz
que era impossível falar com mortos. A Bíblia diz que era proibido. É diferente, ok? Entendam essa chave interpretativa. Falar com mortos não é impossível à luz da Bíblia. Falar com mortos é proibido, ok? Vamos lá. Era essa a lógica da Torá. Os reis consultavam mortos e oráculos. Era muito comum no Egito, era muito comum nos acádios, era muito comum entre os sumérios, era muito comum entre os persas, era muito comum entre os povos cananeus de uma forma geral. Textos ugaríticos, mesopotâmicos confirmam, babilônicos faziam muito isso, ok? Então, continuando. O escândalo do texto não é a prática em si, mas Saul recorrer a ela depois de tê-la proibido. É isso que está chocando, porque o texto começa dizendo que Saul proíbe, manda matar e manda expulsar os necromantes. Depois de fazer isso, o texto está dizendo que ele fez isso. Aí lá vai Saul, versículos depois. Me procura um necromante aí para consultar. É como se o governo do Brasil proibisse o tigrinho e tivesse o tigrinho instalado no celular. Mandei-se prender quem joga no tigrinho. Aí pega o celular dele, tá o tigrinho lá. É mais ou menos isso. Isso dialoga com o Zodíaco? Não acho que dialoga com o Zodíaco, não. Eu não acredito em... Assim, vamos lá, gente. Sobre o Zodíaco. Eu sou taurino. Nasci em abril, 22 de abril. Como todo bom taurino, eu não acredito em signos. É isso que eu tenho para falar. Voltando à aula aqui. No verso 3, Saul manda expulsar os médiuns, manda expulsar os necromantes. No verso 8, ele se disfarça para procurar um necromante. Isso é um escândalo que o texto quer expor e quer chamar a nossa atenção. O rei perdeu identidade, autoridade e coerência. Ele sai disfarçado, ninguém mais sabe quem ele é. Ele sai descumprindo a ordem que ele acabou de dar no texto ali. Ele perde a autoridade. Ele sai se contradizendo o que ele acabou de fazer. Ele perde a coerência. O rei perde esses 3 pilares. O silêncio de Deus é uma marca importantíssima para entendermos esse texto. Deus não lhe... Tá, no verso 6. Deus não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. A trinca da consulta falha. Deus silencia e não responde a Saul. Isso é importantíssimo para entender. É a chave hermenêutica de todo o capítulo, ou uma chave exegética de todo o capítulo. A consulta feiticeira não causa o seu... Deus não silencia porque Saul foi consultar a feiticeira. Na verdade, Saul foi consultar a feiticeira porque Deus silenciou. Ela é a resposta desesperada a um silêncio já estabelecido. Deus se cala, por isso Samuel consulta. Não é que Deus se calou porque Saul consultou. Tá? Na verdade, Samuel não consultou, Samuel foi consultado. Uma questão central. E aí? Quem era ali? Era Samuel? Não era Samuel. Vamos lá. O texto hebraico diz, o que o texto está dizendo aqui é, e Samuel disse. É isso que a gente leu. Verso 15, Samuel disse a Saul. Samuel disse a Saul. Então assim, o narrador não relativiza a identidade da figura. Estranho. Saul perdeu a autoridade como rei diante de Deus e aqui também diante do povo. Porque até então era só diante de Deus. Inclusive, ele pedia para Samuel aparecer do lado dele, para o povo acreditar que ele continuava legitimado. Então, para o povo, isso ainda não estava tão evidente. Agora, Saul perde a identidade também diante do povo. As pessoas começam a ver, quem é esse cara aí? Por que ele está saindo desse jeito? Ele começa a demonstrar sinais de derrocada público. Ainda que saísse disfarçado de noite, porque aquilo venha a se tornar conhecido no futuro. Então, o narrador não relativiza a identidade e chama ele de Samuel. Então, em primeiro plano, o que Samuel disse aconteceu? Aconteceu. Vamos lá. Argumentos fortes a favor de que era Samuel. Vamos lá. Em primeiro lugar, o argumento mais forte. O narrador
chama ele de Samuel. E não tem aspas, não tem reserva, não tem ironia, não tem nenhum recurso de eufemismo no texto. Chamou Samuel de Samuel e era Samuel. Basicamente, esse é um entendimento primeiro que a gente tem lendo esse texto. Se ele chamou de Samuel, não era um apelido, não era o nome de uma entidade, era Samuel o profeta. Em segundo lugar, uma hipótese que está absolutamente descartada nesse texto é de que era charlatanismo. Não era. Você pode descartar essa hipótese. Uma hipótese que muita gente fala, não, era uma charlatã, ela estava inventando aquela cena, até porque só a feiticeira vê. Tá, não era charlatanismo, porque que ela viu alguma coisa, isso é claro no texto. Porque ela se assusta e ela percebe, Saul, é você. Quando ela vê aquele que parecia ser Samuel. Então ela viu alguém. Ela não ia adivinhar que era Saul. Ela descobre que é Saul porque Samuel efetivamente aparece para ela ou parece ter aparecido para ela. A mulher se assusta, sinal de que algo inesperado aconteceu. A mensagem que ele traz, e aí é importante você entender o conteúdo da palavra que ele traz, ela é coerente com a teologia de Samuel, sim. Ele não vem jogar confete em Saul, porque era interesse da feiticeira dizer, eis que te digo, um anjo com a bandeja de fogo está aparecendo nesse lugar, trazendo-te a vitória e mais trouxe a chave de um carro na tua vida. 2026 a.C. vai ser o ano da vitória, da conquista, da multiplicação e da prosperidade, tudo. Não, ela não tem isso. Samuel vai trazendo uma mensagem dura. A mensagem é, você vai morrer. Morre, diabo. A mensagem que ele vem trazendo é dura. A mensagem que poderia matar ela. Se ela estivesse inventando, dificilmente ela inventaria uma mensagem como essa. Porque Saul tinha poder para decepar o pescoço dela ali. A mensagem é coerente com a teologia de Samuel. Ela é consistente com os oráculos anteriores e confirma, Deus te rejeitou. E ela não traz nenhuma informação nova. Ela só confirma o que Samuel já tinha dito no secreto para Saul. Ela confirma o fim. Não aguento mais ouvir isso. 2026 vai ser o melhor ano da sua vida. E aí, ela não diz isso. Ela não traz uma mensagem bonita, não. A mensagem de Samuel confirma a ruptura com Deus. Perfeito, Camila. Isso mesmo. Camila está acertando tudo hoje. Merece ganhar um aumento no trabalho. Acho que um ponto importante talvez seja explanar sobre a explicação de que falar com mortos é proibido, não é impossível. Eu falei isso agora há pouco, André, não sei se você chegou agora, mas eu falei disso tem 5 minutos. Falei, o texto não trata como impossível, trata como proibido. Vale a lembrança. Então, a aparição não coopera com a necromancia, ela subverte. Não é a feiticeira quem controla o evento. Veja. Vamos lá, eu sempre lembro do filme Ghost, do outro lado da vida, Patrick Swayze e Demi Moore, no auge da vida deles. Whoopi Goldberg era uma charlatã profissional, ela sempre falava, fingia que estava incorporando, e pela primeira vez no filme, ela incorpora um espírito de verdade, que é o espírito do santo, que é o Patrick Swayze, e agora está fora do controle dela. A necromante acostumada a manipular os espíritos, agora perde o controle. Samuel fala certamente coisas que ela não falaria. Samuel fala diretamente com Saul por meio da mulher. Seguramente por meio da mulher. Ela é a intermediadora de todo o papo. Tá bom? Saul não vê. Saul apenas fala com ele, mas certamente ela está intermediando todo o processo, porque ela é quem diz a descrição dele, ela é quem chama, ela é quem invoca, ela é quem faz esse trânsito. Saul precisava dela a todo momento. Ela é a necromante. Então os mortos que morrem estão no Senhor. Como eles voltam, como é isso? Essa é uma complicação teológica que a gente tem que lidar, tá? O texto não diz hora nenhuma que era impossível, nem a Bíblia diz isso hora nenhuma. Ela diz que era proibido, porque era uma prática de outras pessoas. Adão era a boca de Moisés, a mulher era a boca de Samuel. É isso. Perfeita analogia aí. A feiticeira não controla o evento, ela é um sujeito passivo, ela é o leve trás aqui. Ela é a garota de recados entre Saul e esse outro personagem aqui que a gente vai analisar. Existem alguns argumentos fortes sobre não ser Samuel, tá? Um outro argumento forte sobre ser Samuel é que alguns textos antes, Samuel, ele para de olhar para Saul
Isso está lá no capítulo 9, se não me engano. E diz assim: e Samuel nunca mais viu o rosto de Saul até o final da sua vida. O texto faz questão de dizer até o final da sua vida. Ele não olhou mais para Saul até o final da sua vida. Parece que o texto está querendo dizer que, opa, depois da vida eu já não garanto nada. Por que não dizer nunca mais viu o rosto de Saul? Por que não só dizer isso? Ele diz não mais viu o rosto de Saul até o final da sua vida. Parece estar abrindo uma possibilidade que lá na frente você vai ver que depois da sua vida, parece que ele resolveu dar uma olhadinha de novo. Então esse é um argumento forte para entender que de fato era Samuel. Alguns argumentos fortes contra a ideia de ser Samuel. A primeira delas, a Torá proíbe contato com mortos. Por que Samuel cooperaria num evento daquele, sendo ele um sacerdote, sendo ele um profeta? Alguns entendem a figura como um demônio disfarçado, muitos pastores comentaristas entendem dessa forma, uma ilusão psicológica, uma projeção narrativa. Há uma dificuldade teológica muito forte. Por que Deus usaria um meio proibido? Até porque Samuel falava da parte de Deus. Por que Deus cooperaria com aquilo? Vamos para uma conclusão exegética mais honesta. Eu ainda vou desenvolver isso um pouquinho mais. O texto não está interessado em discutir o mecanismo da aparição. Mas ele tem o fim de trazer um juízo verdadeiro. A finalidade dele é, seja lá quem falou, falou a verdade. Ponto. Porque a verdade é que é a confirmação de algo que não era interesse da pitonisa ou da feiticeira confirmar. O interesse da feiticeira seria agradar o rei. Ela não agrada. Ela traz uma mensagem duríssima. Deus te rejeitou. E era uma mensagem que Saul tinha ouvido no privado de Samuel. Que a feiticeira não teria como saber. Ela trouxe uma mensagem verdadeira, condizente com a teologia de Samuel. E o texto está querendo trazer isso. Seja lá quem falou, se foi o mestre Kami, se foi o senhor Satã, se foi o Ronaldinho Gaúcho, se foi um demônio, se foi o bisavô que voltou a puxar o pé. Quem falou, falou a verdade. Então, a pergunta do texto é, o que o texto está preocupado em trazer é por que Saul chegou nesse ponto. Ponto. O texto não está preocupado muito em dizer foi um, foi outro. Ele traz isso como Samuel. Gente, um fator preponderante nessa análise aqui, que a gente tem que estar atento para uma análise muito sofisticada do texto, é analisar a noite de Saul versus a manhã de Davi. Verso 28, capítulo 28, verso 8, está dizendo que Saul sai de noite. Também o texto diz que Saul se disfarça. Está dizendo que Saul consulta o passado. Essa é a tônica do verso 28. Saul sai de noite, se disfarça, consulta o passado e termina prostrado no chão. Aí você passa para o capítulo 29. E o que está dizendo no capítulo 29? Em primeiro lugar, Davi, 29, 10 e 11, é descrito como partindo pela manhã. Saul sai de noite, Davi parte de manhã. Isso é uma antítese aqui no texto que está demonstrando um rei apagando e outro florescendo. O texto está trabalhando com essa jogada aqui. Saul tem a sua noite sendo apagada. Davi tem a sua manhã florescendo. Davi caminha para o futuro, enquanto Saul consulta o passado. Davi não consulta os mortos. Davi espera o tempo da manifestação e da voz de Deus. Olha a diferença que eles têm. É um jogo simbólico. Um sol se põe, outro nasce. O que o texto está trazendo, e essa é a coisa mais importante do texto, é o apagamento de Saul, o surgimento de Davi. É a transição que está sendo feita. A gente perde um tempo, assim, hercúleo, descobrindo, querendo saber, querendo investigar se era Samuel, se não era Samuel. O texto está nem aí para isso. O autor está querendo falar sobre um novo reinado surgindo, sobre uma nova era que está acontecendo. Está surgindo um novo herói no Morro do Pau da Bandeira. Pedro Caroço, Davi, está surgindo aqui. É isso que o texto está trazendo. Um novo herói nascendo para ocupar o trono que Saul já não tem condição de ocupar.
É isso aqui que a gente está mais preocupado em trazer. Uma macroexegese, ainda na resposta 2, tá bom? Continuo sem saber, querendo saber quem era. Eu ainda estou respondendo. Eu não entrego o negócio de graça não, viu? Você tem que ficar comigo. Ó, de novo, eu sempre falo isso. Só criança se satisfaz com resposta simples para pergunta complexa. Se seu filho pergunta se o céu é azul, você pode dizer, por que o céu é azul? Você pode dizer, porque Deus é menino. Se Deus fosse menina, seria rosa. Ponto. Acabou e ele está satisfeito com isso. Mas se você tem 30 anos de idade, essa resposta não faz sentido. Então, na boa, não é uma respostinha, pronto, é fulano, acabou. Isso não satisfaz. Vamos construir. Continuem comigo. Querem saber quem era? É como jogar, é como ganhar um diamante, jogar a joia fora e ficar com a caixa. Perfeito. O ouro desse texto não é quem era o personagem. O ouro desse texto é a derrocada de Saul, o surgimento de Davi. Essa é a joia que a gente tem aqui. O principal, o creme de la creme desse texto, é a descrição de como Saul conseguiu cair num trono que foi entregue para ele de mão beijada. É isso. Vamos lá. Em 1 Samuel 28:3, a gente tem algumas informações que norteiam esse processo. O narrador dá um passo atrás, ele pisa no freio na narrativa que ele vinha fazendo sobre Aquis e Davi, saída dos filisteus para a batalha, e ele vai dizer: Samuel era morto, todo Israel havia pranteado, Saul havia eliminado os médios e os adivinhos. Então isso tem uma carinha de background, notícia de pano de fundo. Não é um avanço cronológico, é a pausa que a gente falou. A narrativa hebraica sinaliza e costuma sinalizar como uma inserção explicativa para você entender o que vem depois. É disso que a gente está falando. O efeito é exatamente aquela pausa do verso 3 até o verso 25 para a continuação no capítulo 29 daquilo que pausou no verso 2. Tá bom? Esse recurso é um fôlego do narrador. E o capítulo freia para colocar Saul sozinho diante do que ele se tornou. Então retoma o fio externo de Davi no capítulo 29, junto com os filisteus. Pastor, não se cumpriu. Disse que no dia seguinte estariam juntos. Eu falei sobre isso, tá, Daisy? No dia seguinte, amanhã, aqui não é exatamente amanhã, a expressão no hebraico é um depois. É num tempo incerto, mas no futuro. Ele não está falando exatamente amanhã. Essa palavra no hebraico não é exatamente isso, tá bom? Então, pode ser entendido como um tempo, o amanhã futurístico. Então, é um argumento que eu já usei muito esse argumento. Eu disse que ia morrer amanhã, mas só morre 18 dias depois. Mas eu confesso, não é um argumento honesto, tá bom? Mas eu vou trazer uma resposta mais concreta sobre isso. Vamos lá. Os elementos gramaticais e léxicos são decisivos, tá? Jesus está dizendo, não para saber qual dia essa narrativa está, não dá para saber. De fato, é um evento incerto. O amanhã não é um amanhã literal aí no texto. Não é assim que o hebraísmo vai trabalhar nesse texto aí, tá bom? Um espelho invertido, Saul desesperado e Davi prosperando. Silêncio para Saul, juízo. Para Davi, proteção. Seria isso, mais uma vez. Camila está acertando tudo hoje. Vamos lá. Vamos lá. O autor enumera 3 meios legítimos em que Saul procura Deus. Saul primeiro procura do jeito certo, tá? E Deus não responde nenhuma. A estrutura tripla, sonho, urim, profeta. Deus não fala. Saul primeiro tenta fazer o certo, tá bom? O amanhã no hebraico é diferente. Na verdade, essa expressão que está no texto denota um tempo incerto. É certo que é futuro, é certo que é próximo, mas não exatamente o dia seguinte. É isso que eu quero dizer, tá bom? A tríade é uma forma literária de dizer por via nenhuma. Deus não falou com ele de jeito nenhum. Não é um silêncio casual, é um bloqueio de canais. É isso que Deus está oferecendo e aqui é chave para a gente entender o fato de Saul estar ali. O texto mostra que Saul tenta todas as vias oficiais antes da via proibida. Ele agrava a tragédia porque ele não vai à feiticeira por ignorância. Ele vai por colapso. O verbo buscar
que ele usa buscai-me uma mulher, e ele vai buscar a mulher disfarçada. A ideia do buscar, ela contrasta com o verso 6, quando ele diz, e ele buscou a Deus, mas agora ele busca uma outra alternativa, e a narrativa força a leitura. A direção do buscar mudou. Ele buscava Deus, agora ele busca aquilo que Deus proíbe. Saul usa um disfarce. Verso 28, ele perde a sua identidade régia. Ele está totalmente perdido em sua identidade. Ele se disfarçou, trocou de roupa. Então, no hebraico narrativa, a troca de roupa, esse disfarce, é frequentemente um sinal de ruptura de identidade, de posição. Quando você quer se humilhar, você veste uma roupa de silício, uma roupa de saco, para mostrar que agora você muda de postura, muda de opinião, você não está mais governando, você está se humilhando. A troca de roupa, ela tem um significado muito importante, inclusive no texto. Saul sai da posição de autoridade, sai da posição de governante e vira a posição de quem está em derrocada, em declínio. Vamos lá. O rei que deveria ser reconhecido por sua função, e o rei tinha vestes reais, agora ele precisa ocultá-la. Ele se oculta enquanto rei, e não quer que ninguém saiba disso. Isso ecoa o tema maior de que Saul já foi rejeitado como rei desde o capítulo 15. E agora ele se torna um homem sem rosto, um não rei. É isso que o texto está querendo mostrar pra gente. E aí, ele sai de noite. De noite é um ambiente moral onde ele já vive. É a escuridão. Saul opera no escuro. É um escuro literal, mas é um escuro simbólico. Enquanto o arco de Davi avança para o dia, para amanhã, para a alvorada, para o futuro, a presença de Saul ocupa o lugar sombrio, esquecido e apagado. Você já percebeu o contraste? É teologia em forma de tempo. O tempo aqui funciona como teologia. E é aí que vem a complicação de Saul. Tem algumas conexões canônicas. Em primeiro lugar, mostrar qual era o tratamento da Torá para a proibição da necromancia. Levítico 19:31, Levítico 26, Levítico 20:27, além de diversos outros textos. É uma das ordens mais repetidas da Torá. Uma das coisas que a Torá mais repete: não consulte os mortos. Não se voltem para os médios, nem busquem consulta com espíritos, pois vocês serão contaminados por ele, diz Levítico 19:31. Quanto àquele que se voltar para os que consultam os mortos e para os feiticeiros, prostituindo-se, porém, meu rosto contra esse homem. Levítico 26, Levítico 20:27. O homem ou a mulher que forem médios ou praticarem necromancia serão mortos. É muita coisa contra isso. Então a prática é proibida. É um pano de fundo da Torá não buscar os mortos. O narrador faz questão de lembrar no verso 3 que Saul expulsou eles da terra. Ele expulsou, buscou o Senhor não respondeu, ele voltou. Peraí, não vai embora não. Fica aqui, mulher. É isso cria uma ironia pesada. Saul tentou cumprir a Torá politicamente, mas a crise revela que ele não tinha mais a direção espiritual, nem a coerência, nem o caráter para cumprir até as suas próprias ordenanças. Ainda que uma manhã literal, não sabemos quando isso aconteceu. A história... ainda tem isso, porque o texto é anacrônico. Bom argumento também, meu Deus. O texto não está necessariamente posicionado naquele dia. A gente não sabe quando foi essa história. Ainda que você encare esse amanhã como literal, eu disse para vocês, comecei a aula assim, esse texto está posicionado aqui como uma nota explicativa, mas não revela o dia exato em que isso aconteceu, tá bom? A história pode ter acontecido muito depois e ele está trazendo para explicar o que vai acontecer no futuro. É uma interpolação textual, tá bom? Não dá para saber, só sabemos que essa história não segue a cronologia. Perfeito. A cronologia, o segmento pula do verso 2 para o capítulo 29. Então, toda a história entre o verso 3 e o verso 25 é uma história anacrônica, fora da cronologia, como eu expliquei no início. Voltando aqui. Saul, como não tinha direção espiritual, ele volta ao proibido. O texto não está ensinando necromancia, nem legitimando ela. Ele está exibindo a hipocrisia somada ao desespero de Saul. Ele legisla contra o oculto, mas corre para o oculto quando Deus se cala. Então, aqui a gente tem um eco verbal. Deus se retirou.
Em 1 Samuel 15, a gente vê Deus rejeita Saul e escolhe outro. Em 1 Samuel 28:16, a voz da aparição diz: por que me consultas se o Senhor se retirou de ti e se tornou o teu adversário? É a pergunta que aquele espírito, que aquele ser sombrio vai fazer diretamente para Saul. Você está rejeitado. Por que você está me consultando? Sabe que não vai falar mais nada, rapaz? Oxe, não procura andar comigo, não. É uma recapitulação teológica. O capítulo 28 funciona como o selo final da sentença do capítulo 15. A narrativa do 28 faz soar um último despacho do tribunal de Deus. Arquive-se o processo, espeça-se alvará em razão de Davi, ele foi o campeão, meu velho. Você está sentenciado. Acabou sua história, Saul. É isso que o texto está dizendo. Então, tem uma interpretação posterior, e o texto de 1 Crônicas, capítulo 10, verso 13 e 14, vai dizer que Saul vem a morrer porque interrogaram e consultaram a necromante e não o Senhor. E aí o texto vai ser interpretado como exatamente a nota explicativa que vai dar razão à morte futura de Saul. Você vai encontrar em 1 Crônicas 10. Então, Crônicas atribui à morte de Saul a infidelidade ao fato de ter buscado uma médium e não o Senhor. Isso é valioso porque mostra como a tradição bíblica lê o próprio episódio, como o autor bíblico lê a Bíblia. O pecado é a mudança de fonte. Gente, olha como isso é importante. O grande pecado de Saul é que ele muda a fonte da sua consulta. Reforçando o ponto do narrador de Samuel. Colapso de relação e desobediência. Pergunta, era Samuel ou não? E aí, vamos bater o martelo acerca disso. Eu vou dar duas respostas. Tudo que vocês não queriam. Exegeticamente, se a gente for analisar o texto de forma exegética, sendo fiel ao texto, minha resposta categórica era Samuel. Era Samuel. O texto diz que é Samuel. Então, se fosse impossível consultar os mortos, não haveria possibilidade de proibição. Perfeito. Se fosse impossível, eu vou proibir o quê? Vou proibir um crime impossível? Era proibido porque era possível. E o autor bíblico trata com essa possibilidade. Ok? Exegeticamente, do ponto de vista da leitura desse texto, ele está trazendo uma ideia. A ideia aqui é Samuel. O narrador chama ele de Samuel sem aspas. A forma padrão, e Samuel disse, é o jeito narrativo de afirmar a identidade, não de sugerir engano. Em segundo lugar, a médium reage com choque. Ela grita, se apavora ao ver e sugere que não foi um evento controlado por ela. Se fosse um truque profissional, o susto narrativo não existiria, perderia o sentido isso aí. O texto pinta a mulher como alguém que esperava um resultado normal, mas viu algo anormal. Tá bom? A mensagem é coerente com a teologia de Samuel. Não seduz Saul. Não oferece uma saída mágica, não negocia, só confirma a rejeição e o juízo irrevogável. Tipo, não tem o que você fazer mais. Tá rejeitado. Desculpe, não posso te ajudar. Exatamente o tipo de palavra profética dura associada a Samuel desde cedo. Deus te rejeitou. Quem mais tinha coragem de falar isso para Saul? Só Samuel. Então, a mensagem aqui é muito coerente com a mensagem de Samuel. O texto usa o vocabulário de subida. Ela diz, eu vejo um Elohim subindo da terra. Isso não descreve a técnica, mas é um fenômeno. A linguagem é estranha, mas é compatível com a ideia de aparição do mundo dos mortos, sem necessariamente afirmar uma demonologia, que não era uma tônica do escritor daquela época. Pode ter sido um engano e o Senhor permitiu. Um engano tipo o quê? Você ligou para a Austrália e atendeu na Áustria, chamou Samuel, veio outro e Deus, já que veio você, fala aí você. Bem, quem sabe? É uma possibilidade. Mas o autor, exegeticamente, está chamando ele de Samuel e trata como Samuel. Então, a síntese pró-Samuel nesse texto é, exegeticamente, é o que faz mais sentido. Tá? O narrador parece intencionalmente dizer, Deus não respondeu pelos dois legítimos, Saul buscou o meio ilegítimo. Mesmo assim, Saul recebeu a palavra verdadeira, não como aprovação do método, mas como juízo. Deus aparece para dar um juízo para ele. Não está dizendo, tá bom, vou cooperar com esse método. Não, vai dizer, chega! Aqui que você quer, vamos lá. Palavra final, acabou. Por que tá custando ainda, rapaz? Não quero falar e ponto. Você, para mim, morreu. É mais ou menos essa palavra que Deus está dando para ele. Isso encaixa no padrão bíblico. Deus pode falar, isso está na Bíblia, isso tem diversos textos que comprovam. Deus pode falar
até por meios impróprios, sem validar o meio. Perceba, Deus, quando Acabe quer consultar um profeta para ir à batalha com Josafá, Micaías diz que Deus está mandando um espírito para mentir para Acabe. Pergunto para vocês, Deus valida mentira? Deus não valida mentira. Mas, naquele dia, Deus manda um espírito para trazer confusão e mentira. Deus pergunta, quem de vocês vai lá e vai mentir para Acabe? Por que Deus faz isso? Porque o que Acabe queria era uma mentira. Porque Micaías ia falar a verdade e Acabe diz, não chame esse homem, ele só fala contra mim. Então, Deus está dizendo, Acabe, o que você quer uma mentira? Ponto, vou mandar uma mentira para você aqui. Ó. Deus está dizendo, você vai ter vitória nessa batalha. Deus valida isso? Não. Deus valida a mentira? Não. Deus só expõe o coração torcido, retorcido e mau caráter de Acabe. E Micaías diz expressamente, ó, Deus está mandando um espírito para mentir para você, porque é isso que você quer. Deus fala por meios que ele não valida para expor uma verdade muito maior. Para expor a derrocada de homens. E ali, por acaso, era a derrocada de um rei, Acabe. Da mesma forma, Deus, sem validar o método, também usa aquela forma para expor a derrocada de Saul. Isso é perfeitamente possível à luz da Bíblia. Por que muitos concluem que não era Samuel? E aí, não ser Samuel é uma resposta teologicamente melhor. E aí, por muito tempo, eu afirmei, e ainda tenho minhas pulgas atrás da orelha, que não era Samuel, principalmente por conta da teologia. Afirmar que é Samuel traz complicações teológicas complicadas. Complicações complicadas. É importante a gente entender. Primeiro, traz uma tensão com a proibição da Torá. Se for Samuel, parece que o texto admite que uma prática proibida funcionou. Isso incomoda e leva intérpretes a proteger a coerência teológica, dizendo não pode ser Samuel, deve ser um engano ou deve ser um espírito. A teologia nos leva a dizer não pode ser, tem que ter uma outra forma. E isso teologicamente se sustenta melhor. Tá? Daria episódio de você entender errado, rapaz. Isso é importante. Um ponto teológico que deixa a gente meio desconcertado. Mas Deus não tem muito compromisso com a nossa teologia. A expressão vejo Elohim é uma expressão ambígua. Elohim pode significar um ser sobrenatural em amplo sentido. A própria mulher descreve primeiro a categoria um ser antes de Saul inferir a identidade. É Samuel. Quem diz que é Samuel é Saul. E veja, a todo momento a mediação é da boca de uma feiticeira. Todo o crédito aqui é da palavra de uma feiticeira. Balaão é prova disso, falso profeta que viu a aparição divina, viu uma teofania, viu o Messias. Deus validou uma verdade na boca de Balaão. E aí? Saul não vê, ele depende da descrição. É a pitonisa, é a feiticeira que fala. Isso abre espaço para a hipótese. O evento pode ser mediado, interpretado e até manipulado. Pode ser a interpretação daquela mulher. Ela pode ter errado, era uma feiticeira. O texto não confirma explicitamente que Saul viu. Veja, a feiticeira provavelmente conhecia Samuel. Samuel era um ser conhecido em Israel. E Samuel aparece e ela não sabe que é Samuel. Ou vai descrevendo assim, sem total certeza. Mas ela toma um choque e diz, você é Saul. Então, alguma coisa ela viu. O foco literário dispensa o mecanismo. Como o capítulo está ali para explicar o colapso, alguns entendem que o narrador pode estar relatando como Saul interpretou e não o que metafisicamente aconteceu. E tem um outro fator. Ela diz expressamente, e aí é uma pulga atrás da orelha que a gente tem, diz assim, amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Ou seja, Saul e os filhos dele morreriam na batalha. Esbozete não morre. Um filho fica vivo. Esbozete não morre. Então nem todos os filhos morreram naquela batalha. Ela também não diz tu e todos os seus filhos. Então fica essa ambiguidade no texto que deixa a gente meio poluído ainda, sem dar uma certeza absoluta. Mas eu posso dizer que exegeticamente o que mais faz sentido é de fato descrever Samuel aqui nesse texto. E não um demônio, e não um Dragon Ball Z. Então, a síntese antes Samuel pode dizer
que a leitura pode dizer, o texto descreve uma experiência em que Saul crê estar ouvindo Samuel. A verdade do oráculo pode ser literária, confirmar o destino, sem exigir que a ontologia do fenômeno, que de fato seja Samuel ali. Mas hoje, se eu pudesse afirmar para vocês, eu diria, parece que é Samuel. O texto está falando, está tratando, tem como premissa a ideia de que Samuel é que está falando. A conclusão exegética mais equilibrada é, no nível do narrador, a leitura mais natural é, o texto quer que você leia como Samuel. Essa parece ser a vontade do autor de dizer para você que é Samuel que está ali. O texto quer que você leia assim, não tem dúvida. Porque ele descreve, Samuel disse, e estrutura o discurso como palavra profética. Tá bom? No nível teológico sistemático, na teologia, das implicações teológicas, ele não está legislando sobre o mundo dos mortos. Ele está descrevendo um juízo. O ponto principal é esse. Tá bom? Outro ponto, se foi Samuel um homem íntegro, fiel a Deus, que certamente estaria no seio de Abraão, como Saul, no auge da desobediência, estaria com Samuel. Samuel precisa ser repreendido por Deus várias vezes porque estava sempre com Saul. Se você olhar, Samuel tinha uma quedinha forte por Saul. A ponto de Deus olhar para ele e falar assim, até quando você vai tolerar Saul? Eu já o rejeitei. Samuel tinha muita dificuldade de rejeitar Saul. Não seria incomum Samuel, mesmo obediente. Até porque, olha a unção de Davi. Quando ele vai na casa de Davi, quem é que ele quer ungir? Ele quer ungir Davi? Ele quer ungir Eliabe. Por quê? Eliabe parece com quem? Era bonito, alto, formoso, parecia com Saul. O amor da vida de Samuel era Saul, e esse é um plot twist forte, é uma declaração forte, mas é verdade. Compare os textos da unção de Saul e da unção de Davi. Na unção de Davi, Samuel está sem graça. Joga um óleo, um azeite, tá, nem ungir ele e vai embora. Na unção de Saul, ele faz jantar com shoulder steak, que é a parte da espádua do boi. Ele dá um beijo na cabeça de Saul. Então assim, tem motivo. Tem motivo. Saul é o amor da vida de Samuel, gente. Tá? O texto inteiro. Deus precisa chamar atenção e Saul precisa prometer nunca mais olhar para a cara dele. Porque quando olhava se apaixonava e tinha pena. É isso. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou sugerindo nenhum tipo de relação sobre sexualidade, não é sobre isso. Samuel era casado, não é sobre isso. É sobre afeição, é sobre ligação relacional. Samuel brilhava o olho, Samuel tinha um carinho muito, quase que paternal por Saul. Então não seria estranho, mesmo no auge da sua derrocada, Samuel está ali. Pronto. Saul chamou o único que viria. É verdade. Quem mais não conseguia resistir a uma chamada de Saul? Samuel. É um ponto relevante isso daí. Então, vamos lá. A aparição não ensina a necromancia, isso é segundo plano do texto. Ela está sentenciando Saul. Então, os outros indícios textuais do colapso de Saul, aquilo já viu, o rei manda servos procurarem uma médium, o ungido de Israel se torna um cliente clandestino, o homem alto e público vira um homem oculto e frágil. É a degradação narrativa, Saul desce degrau por degrau. Ele se estende no chão, ele tem o medo como seu motor, ele não é mais movido por fé. E o texto enfatiza que ele tremeu. O medo substitui a confiança. Aquele homem altivo, confiante, agora é um homem medroso e substitui uma consulta legítima porque está disfarçado. É o anticlímax do rei. E tem uma parada que é muito legal aqui. Ele faz um anticulto. A mulher insiste para ele comer. Ele não quer comer. Olha como o texto finaliza. Ele não quer comer. Mas a mulher coloca um pão e um bezerro cevado. Ela serve a mesa. Ela faz um churrasquinho para ele. Serve um pão. E aí olha o cenário. É quase uma paródia da comunhão. Compare isso com o Salmo 23. O que o Salmo 23 fala sobre jantar? Davi diz, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Mas Saul termina sua vida como? Com a mesa preparada pelos inimigos na presença do profeta de Deus. Olha a antítese. Davi o rei eleito por Deus que agora está começando, Davi diz, preparas uma mesa perante mim na presença dos inimigos.
Deus prepara a mesa para Davi comer na frente dos inimigos. Mas para Saul, é o inimigo que prepara a mesa para ele comer na presença do profeta de Deus. Olha a inversão. Olha o nível da derrocada que Saul chegou. Em vez de fortalecer para obedecer, ele se fortalece para morrer. Ele come para morrer. É o último respiro. O capítulo termina como começou. Saul na noite. Vamos para o passo 3, já caminhando para encerrar. Se demônio nem caixa era. Devia ser carne de porco. Ele comeu bacon naquele dia. Pronto, a verdade é essa. Estou aqui revelando a verdade. É impressionante isso. Rapidamente, a terceira pergunta ao texto. Eu disse que na segunda ele sempre gasta mais tempo. Terceira, por quê? E aqui a gente caminha rápido. É a teleologia e a hermenêutica. Por que o autor falou o que ele falou? O autor inseriu esse episódio porque ele precisava explicar teologicamente a morte do rei. Ele precisava mostrar que Saul morreu sem comunhão, não sem informação. Ele precisava contrastar dois modelos de liderança, o que força respostas e o que espera o tempo da resposta de Deus. Saul contra Davi. O problema maior de Saul não foi consultar uma feiticeira, foi causar, mas não suportar o silêncio de Deus. Ele provocou o silêncio de Deus e não suportou isso. Para quem? Quarta pergunta. Para quem o texto fala nos dias de hoje? A Bíblia é um livro vivo. Ela ainda serve para mim hoje? Para quem esse texto ainda serve? Esse texto nos dias de hoje fala para líderes que confundem ansiedade com revelação. Para pessoas que não toleram o silêncio, tanto dos homens quanto de Deus. Para igrejas que trocam a espera pela técnica espiritual. Que produzem respostas artificiais ou que buscam outras fontes de conhecimento quando elas mesmas afastam Deus delas. Para pessoas espirituais que não discernem processos de queda. Duas perguntas pastorais em aplicação que podemos fazer aqui, e é para mim e para a sua vida. O que fazemos quando Deus se cala? E a outra, olhando para a sua trajetória, você consegue discernir quando está desmoronando? Moralmente, espiritualmente, profissionalmente, relacionalmente. Você consegue discernir isso? Porque a queda de Saul ela é gradativa desde o capítulo 15 que ele vem caindo. Ele não caiu naquele dia. Ele já vinha caindo. Ele pavimentou a sua queda. Aí, ó, é exatamente o que Mariana falou agora. Saul pavimentou a estrada do seu fracasso. Usa a mesma palavra. Enquanto Davi viveu pela fé, a jornada e honra que Deus lhe preparou. Perfeito. Por fim, a última pergunta. Como? Como comunicar isso? Como estabelecer uma forma de explicar esse texto para alguém? De estabelecer até um sermão, uma pregação sobre isso? Como proclamamos a palavra de Deus nesse texto? A frase forte aqui é: quando Deus se cala e o homem desce à noite. A estrutura, o silêncio que antecede a queda. A noite e a solidão como símbolo de ruptura. A palavra que não salva, mas julga. O contraste com o amanhecer de Davi. E a frase final que moldura todo esse capítulo é: Saul não morreu porque ouviu Samuel. Ele morreu porque parou muito tempo antes de ouvir a Deus. É isso. A conclusão da aula, a remate de hoje é: 1 Samuel 28 não é um texto sobre necromancia. Saul está no inferno? Ah, para mim, seguramente. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Assim, eu trabalho com a ideia de que, para mim, Deus rejeitou ele até o final de sua vida. Ele termina se matando como rejeitado de Deus, como alguém que busca até o final de sua vida fazer mal a alguém, que ele pede alguém para matá-lo. Ele termina se matando porque a pessoa não coopera com ele. Ele sabia das consequências que isso teria para o soldado. Então, Saul é um homem que deu um prejuízo a Israel. 1 Samuel não é um texto sobre necromancia, isso é pano de fundo, isso é secundário, terciário no texto. É um texto sobre uma liderança em colapso, sobre um homem altivo que pavimenta o caminho da sua derrocada, sobre o custo de não esperar e sobre como a Bíblia usa interrupções narrativas para ensinar uma boa teologia. E aqui a gente finaliza, a aula de hoje se estendeu um pouco mais do que eu queria, mas eu não tinha como trazer isso de maneira assodada, apressada e nem de qualquer forma. Pergunta para vocês, ficou claro?
que é que vocês acharam? Conseguiram entender? Acharam o quê? Me diz aí o que foi essa experiência para vocês, esse mergulho na Bíblia. Você está saindo desse texto entendendo mais, entendendo menos? O método fez sentido para você? Esse caminho facilitou o entendimento? Veja que eu hoje, hora nenhuma, usei hebraico aqui. Não usei língua outra, não usei um pano de fundo histórico muito desconhecido, eu usei o texto. Do início ao fim a gente trabalhou com o texto. Então, é isso. Eu quero deixar muito claro que o que eu fiz aqui, qualquer um podia fazer. Essa leitura que eu fiz, qualquer um poderia fazer.